Então, olá, pessoal, boa noite. Eu sou Evaldo Costa, diretor do Instituto Labirinto de Psicologia Analítica. Nós estamos aqui em mais um encontro do grupo de estudos sobre o Livro Vermelho, um grupo de estudos em que a gente vem, a partir do Livro Vermelho, debatendo a teoria junguiana nos seus aspectos práticos, nos seus aspectos filosóficos e também nos seus aspectos teóricos e conceituais. Algumas pessoas, membros do Labirinto, costumam assistir a gravação, então, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês que vão assistir a gravação. Lembrando sempre que a gente passa um roteiro prévio que vai orientar o nosso estudo. E sempre o membro, o aluno, o colega, comenta no privado, no WhatsApp privado, ou comenta no grupo, alguma questão, alguma dúvida que porventura possa surgir. E quem quiser também comentar e colocar essa dúvida, essa questão no próprio canal do Instituto Labirinto, fiquem à vontade para interagir conosco. Se alguém pedir para entrar, vocês me avisam que eu libero aqui a entrada aqui na sala, tá? Em que eu vou aqui mudar de página para que eu possa trabalhar em cima do texto. Pronto, então, retomando o encontro último, o encontro do mês passado, nós finalizamos aqui nessa noite terceira, né? Então, nós estamos na passagem do Livro Vermelho, em que Jung descreve suas experiências em relação a 4 noites, né? Em que ele vivencia um processo de entrar em contato com as profundezas da sua alma, do seu inconsciente, né? Aquilo que depois ele vai teorizar como confronto com a sombra. Então, esse processo é um processo marcado por muito sofrimento, por muita dor, por muita angústia, por muito caos. Então, tanto é que ele comenta aqui, né? Eu aceitei o caos e na noite seguinte minha alma veio a mim. Então, é nessa experiência do sofrimento, da angústia, do desespero, do caos, que o ego quer evitar, o ego quer se afastar, é que você tem a chance de ampliar sua consciência à medida que você vai entrando em contato com aspectos mais profundos da sua psique. E a primeira questão que eu coloquei em relação ao roteiro, né, aqui ainda referente ao encontro passado, né, a última questão que eu tinha colocado referente ao encontro passado era o que significa aceitar esse caos, aceitar essa loucura. E Jung vem comentando: minha alma sussurrou-me insistente e medrosamente. Palavras, palavras, não faças palavras demais. Cala-te e escuta. Tu reconheceste tua loucura e admites, viste que todas as tuas profundezas estão cheias de loucura? Não queres reconhecer tua loucura e dar-lhe amáveis boas-vindas? Tu querias certa vez aceitar tudo. Aceita também a loucura. Deixe que brilhe a luz de tua loucura, e deverá nascer para ti uma grande luz. Não se deve desprezar nem temer a loucura, mas deves dar-lhe a vida. Então, esse conselho da alma ao Jung, cala-te, cala-te, significa silenciar o ego. O ego, na sua defensiva, no seu mecanismo de defesa, nos seus vários mecanismos de defesa adotados por ele permanece falando, tagarelando, né? Se apegando a filosofias, a teorias, a preconceitos. Ele não quer se desapegar disso. Mas a alma diz: olha, silencie tudo isso, esqueça tudo isso, para que você possa acessar as profundezas. E quando você acessar as profundezas, você vai ver que, para a tua consciência, o material que vem do teu inconsciente, o material que vem dessas profundezas, equivale à loucura. Mas essa loucura vai trazer para você luz, vai trazer para você potenciais de realizações, vai trazer para você uma nova vida, uma nova transformação. Esse é o conselho que a alma do Jung dá para ele. E aí, lembrando, bem-vinda, João, que todo esse diálogo que se dá entre Jung e sua alma
ocorre dentro de um processo de imaginação ativa. Então, Jung tem uma sequência de sonhos. Depois dessa sequência de sonhos, ele representa esses sonhos através de desenhos, através de pinturas. Ele também escreve textos em cima desses sonhos, e ele se permite entrar no processo de imaginação ativa, onde ele vai dialogar com algo que foi personificado a partir do seu inconsciente. Nesse caso aqui, nesse momento aqui, esse algo personificado, Jung dá o nome de alma. Então, ele conversa com a sua própria alma. E é a sua própria alma que o aconselha, né? Que diz para ele se calar e aceitar toda a loucura que está vindo do seu inconsciente. Continuando aqui o diálogo. Diz Jung: tuas palavras soam duras, e difícil é a tarefa de que me colocas. A alma responde: se queres encontrar caminhos, não deves também rejeitar a loucura, uma vez que ela constitui tão grande parte de tua natureza. Então, a alma está dizendo para Jung: olha, o inconsciente faz parte de você, faz parte da sua natureza. Todos esses processos inconscientes fazem parte da tua natureza. Aceite todos esses processos. Jung confessa, né? Não sabia que era assim. A alma diz: alegra-te que o que possas reconhecer, assim evita ser sua vítima. A loucura é uma forma especial de espírito que adere a todas as teorias e filosofias, mas ainda a vida de todo dia, pois a própria vida está cheia de tolices e é essencialmente irracional. O ser humano só luta pela razão a fim de que possa criar regras para si. A vida mesma não tem regras. Olha que como que a alma, como que o inconsciente vê a vida, né? Através de uma outra perspectiva. A vida é caótica. A vida não tem regras. Aceite a vida como ela é. Este é seu segredo e sua lei desconhecida. O que tu chamas de conhecimento é uma tentativa de impor à vida algo compreensível. Então, aquela pequena parcela que Jung engloba na sua consciência, que ele chama de conhecimento, é uma pequena tentativa de Jung de controlar a vida, de organizar a vida. Mas a vida é caótica. Então, aceite a vida como ela é. Aceite os processos vitais como eles são. Aceite os processos também instintivos e inconscientes como eles são. Esse é o conselho da alma para Jung. Avançando aqui um pouco mais. Vamos lá para a página 312. Agora, chegando aqui na página 313. Aqui um comentário do Jung no próprio livro, né? Livro vermelho. O ínfimo em ti é a ponte da graça. Nós assumimos esta doença, a falta de paz, a insignificância e baixeza, para que o Deus fique curado e se levante luminoso, purificado da decomposição da morte e da lama do submundo. Fulgurante e todo curado se erguerá para a sua libertação, o vergonhosamente aprisionado. Então, nessa noite escura, que é, na verdade, um processo de confronto com o inconsciente, o ego se apequena, o ego vê o quanto que ele é pequeno, o quanto que ele é insignificante, ele precisa experienciar isso para que ele possa reconhecer o Deus vivo dentro dele. Esse Deus vivo dentro dele, teoricamente, é o que Jung vai chamar de self. Tá? Então, nesse processo de entrar em contato com o inconsciente, João, e bem-vinda, é necessário que o ego sinta, né, a sua insignificância, para que depois ele possa perceber que é desse mundo inconsciente que vem toda a força, toda a energia que vai alimentá-lo, que vai nutri-lo. E quem vai trazer essa força e essa energia é o self através da sombra. Isso que é o confronto com o inconsciente através da sombra, né? Você chega ao self através do confronto com o inconsciente.
Continuando aqui, ó, aqui na página 315. Existe um sofrimento que seja grande demais por amor ao nosso Deus? Pergunta Jung. Tu só vês uma coisa e não percebes a outra. Mas se existe uma coisa, então existe também uma outra. E esta é o ínfimo em ti. Mas o ínfimo em ti é também o olho do mal, que te encara fixamente com frieza, e que suga tua luz para dentro do abismo escuro. Bendizei a mão que nos mantém no alto, no mínimo humano, no ínfimo com vida. Não poucos vão preferir a morte, pois como Cristo impôs à humanidade o sacrifício cruento, também o Deus renovado não poupará o sangue. Então, esse processo de você ir entrando em contato com o self através da sombra é um processo doloroso e de sofrimento. Por isso que o ego recua e tenta fugir disso. Mas ele percebe a certa altura que não tem como escapar desse processo. Aí ele se submete a isso, experienciando-se como pequeno. Continuando. Assim como o Cristo foi crucificado entre os dois malfeitores, também nosso ínfimo está em ambos os lados de nosso caminho. E como um dos malfeitores foi para o inferno e o outro subiu ao céu, também nosso ínfimo em nós se dividirá em duas metades no dia de nosso juízo. Uma destinada à condenação e à morte, a outra a quem cabe subir para o alto. Aí a gente começa a entender aqui a questão da polaridade da psique, né? Então, a psique tem processos criativos, geradores, construtivos, mas tem também processos destrutivos, inibidores. À medida que esse ego vai entrando em contato com o self, ele vai se deparando também com essa polaridade de manifestação do self, que traz efeitos positivos e efeitos negativos. Os efeitos negativos são vivenciados a partir do confronto com a sombra. Os efeitos positivos é a consequência da superação desse confronto com a sombra, em que você começa, então, a entrar em contato com essa potência de vida que está em você, então você passa a ter um efeito positivo de manifestação do self. Quando aceito em mim o ínfimo, enterro um germe no chão do inferno. O germe é invisivelmente pequeno, mas dele nasce e cresce a árvore de minha vida, que liga o inferior ao superior. Em ambas as extremidades há fogo e calor máximo. O superior está em fogo e o inferior está em fogo. Entre os fogos insuportáveis cresce tua vida. Entre esses dois polos está dependurado. No movimento aterrador sem limites, oscila para cima e para baixo, o pendente destemido. Continuando aqui o comentário de Jung. Por isso a gente teme nosso ínfimo, pois é sempre uno com o caos aquilo que não possuímos, e toma parte em seu fluxo e refluxo enigmáticos, aceitando em mim o ínfimo, precisamente aquele sol avermelhado incandescente da profundeza, e sucumbindo por causa disso à confusão do caos, também nasce para mim o sol que brilha no alto. Por isso, quem aspira ao mais alto encontra o mais profundo, né? Mais uma vez, estamos aqui falando da dualidade, nessa experiência de entrar em contato com o self através da sombra. Você se depara com os aspectos positivos e também com os aspectos negativos desse processo. Aí chegamos, então, nesse encontro de hoje, né, em que nós vamos já para a quarta noite. E a quarta noite já é o desfecho desse processo, né? Algo já começa a nascer, alguma transformação já começa a ocorrer, mas ainda é noite. E a pergunta do nosso roteiro é: qual o resultado da superação da noite, né? Qual o resultado do confronto com o inconsciente? Jung comenta: ouço os unidos do vento da manhã, que desce pelas montanhas. A noite foi superada, uma vez que toda a minha vida foi sacrificada e sufocada no eterno confuso
e pendia de pendida entre os polos de fogo. Minha alma falou-me em voz clara. A porta deve ser tirada dos gonzos para haver uma passagem livre entre aqui e lá, entre sim e não, entre em cima e embaixo, entre direita e esquerda. Devem ser construídas passagens arejadas entre todas as coisas opostas. Estradas planas e fáceis devem levar de um polo ao outro. Uma balança deve ser montada, cujo fiel oscile levemente. Olha que ele começa a falar da integração dos opostos, né? Da superação da dualidade. Deve arder uma chama que não seja apagada pelo vento. Uma torrente deve correr para a sua meta mais profunda. Os bandos de animais selvagens devem vir a seus lugares de pastagem na sua tradicional migração. A vida segue daqui em diante seu caminho, do nascimento à morte, da morte ao nascimento, ininterruptamente, como o caminho do sol. Que tudo faça este caminho. Avançando aqui um pouco mais. A gente chega na segunda questão desse roteiro, desse nosso encontro. Qual a importância de aceitar a sombra? O que seria zombaria se não fosse verdadeira zombaria? O que seria dúvida se não fosse verdadeira dúvida? O que seria oposição se não fosse verdadeira oposição? Quem quiser aceitar a si mesmo deve também aceitar verdadeiramente seu outro. Pois no sim, todo não é não verdadeiro. E no não, todo sim é mentira. Mas como hoje posso estar no sim e amanhã no não? Tanto sim e não são verdadeiros. Sim e não podem ceder, pois são nossos conceitos de verdade e de erro. Vejam aí a dualidade, né? E ele brincando, Jung brincando com a dualidade, né? Nesse confronto com a sombra. Nesse confronto com a sombra existe luz e sombra. Existe consciência e inconsciente. Os dois são forças verdadeiras. Os dois são potências verdadeiras. Devemos olhar para os dois e aceitar os dois como eles são. Continua aqui o Jung. Tu gostarias de ter, aliás, continua a alma do Jung dizendo para ele, né? Tu gostarias de ter certeza sobre verdade e erro? Certeza dentro de um ou do outro não só é possível, mas também necessário. Mas a certeza no um é garantia e resistência contra o outro. Quando estás no um, tua certeza do um exclui o outro. Mas então, como pode chegar ao outro? E por que o um nunca consegue bastar-nos? O um não nos pode bastar porque também o outro está em nós. E se nós nos contentássemos com o outro passaria necessidade e nos atacaria com sua fome. Mas nós não entendemos essa fome e acreditamos ter sempre mais fome do um e por isso nos aferramos mais ainda em nossa luta pelo um. Evidentemente, levamos com isso a que o outro faça valer em nós com mais força sua exigência. Aqui já Jung falando. Se estivermos dispostos, então, a reconhecer em nós a existência do outro, podemos passar para dentro do outro a fim de saciá-lo. Mas só podemos chegar lá porque o outro ficou consciente para nós. Quem é esse outro? Esse outro é o inconsciente. Eu só posso reconhecer o outro, né, quando esse outro se torna consciente para mim. E quando esse outro se torna consciente para mim, eu tenho que aceitar os seus valores, as suas crenças, as suas ideias, as suas convicções. Continuando. Mas se nossa cegueira através do um for forte, afastamo-nos ainda mais do outro e abre-se um calamitoso abismo entre nós, entre o um e o outro. Mais embaixo, diz Jung, isto é doentio, mas desse tipo vês muitos. Deve ser assim, mas também não deve ser assim. Há razões e causas suficientes para ser assim,
mas nós queremos que também não seja assim. Foi dada ao ser humano a liberdade de superar também as causas, pois ele é criador em si e por si mesmo. Quando conquistaste, através do sofrimento de teu espírito, aquela liberdade, apesar de tua máxima crença no um, de aceitar também o outro, porque também o és, então começa teu crescimento. Tá? Então, o crescimento, tanto na vida como no processo de psicoterapia, só ocorre quando você olha para os opostos, vivencia o conflito entre eles dentro de você, sem que você escolha um em detrimento do outro, mas você considere os dois. E sofra esse conflito entre os opostos durante um certo tempo, e um bom tempo, até que a partir daí surge a luz. O que é essa luz? É o símbolo integrador. É o símbolo que vai fazer uma transformação na sua consciência, ampliando a sua consciência. E Jung continua. Quando os outros zombam de mim, são sempre os outros que o fazem, e eu posso atribuir-lhes culpa por causa disso, e esquecer-me de zombar de mim mesmo. Mas quem não consegue zombar de si mesmo torna-se objeto de zombaria dos outros. Portanto, aceita também tua autozombaria, a fim de que decaia de ti o caráter de seres Deus e herói, e te tornes tão somente humano. Esse é um processo, né, de libertação, porque quando você entra nessa atitude de brincar com você mesmo, de zombar de você mesmo, você está, como é que eu diria? Você está se afastando daquela identificação que você tinha com alguns aspectos da psique coletiva. Aquilo que era uma verdade absoluta para você até então, passa a ser contrariado e passa a ser confrontado com o outro lado que traz uma verdade oposta. Você passa, então, a suportar esse conflito durante um certo tempo. Depois desse tempo de suportar esse conflito, surge um símbolo integrador que amplia a tua visão sobre esse conflito, sobre essa dualidade. E quando você está nesse patamar ou nesta fase, é quando você começa a brincar com essa dualidade. Então você consegue entender que, embora os dois lados estejam em você, você não é nem um nem o outro. Você está acima desses dois lados. Tá? Essa é a saída para aquilo que Jung chama de inflação psíquica. Inflação psíquica é quando você está identificado com aspectos da psique objetiva, da psique coletiva. Ou consciência coletiva ou inconsciente coletivo. Tá? Então, quando você começa a, através de um símbolo integrador, olhar de cima os dois lados, é quando você está pronto para brincar com esse conflito. Então, você está numa fase ainda mais avançada desse processo de crescimento e desenvolvimento. E aí você se torna, como Jung diz aqui, somente humano. Teu caráter de seres Deus e herói é para o outro uma zombaria em ti. Por amor ao outro em ti, abandona o teu papel mirabolante que desempenhasse até agora e torna-te o que és. Somente o que você é. Quem possui a aventura e desventura de um dom especial sucumbe à ilusão de acreditar ser ele mesmo esse dom. E seria a inflação psíquica, né? Por isso, ele é também, muitas vezes, seu próprio bufão. Um dom especial é algo fora de mim. Não sou a mesma coisa que ele. A natureza do dom não tem nada a ver com a natureza da pessoa, que é seu portador. Ele vive, inclusive, muitas vezes à custa do caráter de seu portador. Sua personalidade é marcada pela desvantagem de seu dom, até mesmo pela oposição a ele. Por isso, nunca está à altura de seu dom, mas sempre abaixo. Quando aceita seu outro, o oposto a este dom, né? Quando aceita seu outro, torna-se apto a suportar seu dom sem prejuízo.
Mas se quiser viver apenas em seu dom e por isso rejeita o outro, perde a medida, pois a natureza de seu dom é extra-humana e um fenômeno da natureza, porque ele, na verdade, não é. Então, quando você nega o outro lado, é quando você se identifica com um aspecto que você escolheu como o mais importante e você entra no processo de inflação psíquica. Você deixa de ser quem você é, para que você possa atuar como se fosse aquela potência, aquela força do inconsciente coletivo ou aquelas ideias, normas, leis e papéis que são dados a nós pela consciência coletiva. Todo mundo vê seu erro e ele é vítima de sua zombaria. Dizer então que são os outros que dele zombam, enquanto é apenas a negligência de seu outro que o torna ridículo. Aí Jung nos convida, né, a sempre olhar para o outro em nós, para a nossa sombra, aceitar a nossa sombra para que assim a gente possa se libertar da identificação com algum aspecto da psique coletiva. Quando o Deus entra na minha vida, volto para a minha pequenez por amor a Deus. Eu tomo sobre mim o peso da pequenez e carrego toda a minha feiura e ridículo, e também todo o desprezível em mim. Dessa maneira, alivio o peso do Deus de tudo, o que causa confusão e de toda tolice que sobre ele cairiam, se eu não o assumisse. Assim preparo o caminho para o agir de Deus. E esse Deus, né, como falei para vocês, é o Self. Para a gente finalizar essa apresentação e abrir aqui para a gente fazer um bate-papo, eu vou chegar aqui na terceira questão do nosso roteiro. Quem é o ego renascido? Né? Então, depois que esse ego conseguiu passar por esse confronto com o inconsciente, com a sombra, depois que esse ego conseguiu se desidentificar com algum aspecto da psique coletiva, da psique objetiva, e ele passou a olhar para a dualidade e reconhecer a importância dessa dualidade dentro dele, ele renasce, ele se transforma. Então, quem é esse ego renascido, transformado? Diz Jung, quem consegue com boas razões, consciência pura e obedecendo à lei do amor, ultrapassar os limites desse reino? Quem é entre os vivos o Cristo que desce aos infernos em carne viva? Quem é que amplia o reino do Cristo por causa do inferno? Quem é que sóbrio está cheio de embriaguez? Quem é que do ser uno desceu para o ser duplo? Quem é que rasgou o seu próprio coração para unir o separado? Eu o sou, o sem nome, que não se conhece a si mesmo e cujo nome está oculto diante dele mesmo. Eu não tenho nome, pois ainda não era, mas só me tornei há pouco. Sou para mim um rebatizado, estranho para mim. O eu que eu sou, não sou, mas o eu que antes de mim e o eu depois de mim, que será, eu o sou com certeza. Ao me rebaixar, elevei-me como outro. Ao me assumir, dividi-me em dois. Ao me conciliar comigo mesmo, tornei-me uma pequena parte do meu si mesmo. Então, esse ego renascido é aquele ego que, na teoria junguiana, vai ser chamado de ego que conseguiu criar o eixo ego-self. Ele compreendeu a dualidade, ele transcendeu a dualidade, ele se desapegou da dualidade, ele não é nenhum nem o outro, mas sabe que os dois lados estão dentro dele, ele se torna pequeno para que ele possa experienciar a grandeza que se manifesta na psique dele. E essa grandeza é o self. E Jung continua. Isto eu sou em minha consciência. No entanto, sou em minha consciência assim como se também estivesse separado disso. Eu não estou
em meu segundo e maior, que é o self. Como se eu mesmo fosse este segundo e maior. Mas estou sempre em minha consciência comum, mas tão separado e distinto disso, como se estivesse em meu segundo e maior, ou seja, conectado com o self. Mas tão separado e distinto disso, como se estivesse em meu segundo maior, mas sem o estar realmente de acordo com a minha consciência. Eu fiquei até mesmo menor e mais pobre. Mais precisamente, por causa de minha pequenez, posso tornar-me consciente da proximidade da grandeza. Pulando aqui um pouco mais, para a gente finalizar, a gente bater um papo. Verdadeiramente liquidei um soberbo inimigo meu, o maior e mais forte. Forcei a ser meu amigo. Nada deve separar-me dele, o escuro. Se quer afastar-me dele, ele me segue como uma sombra. Mesmo que não pense nele, está assim mesmo sinistramente perto de mim. Ele se transforma em medo quando eu o renego. Né? Então, Jung está falando da sombra e está dizendo, quanto mais eu me afasto da sombra, quanto mais eu nego a sombra, maior ela fica, mais forte ela fica, mais ela vai me assustar, mais transtornos ela vai trazer para a minha consciência. Mas quando eu consigo transformar essa sombra em um amigo, essa sombra vai me ajudar a caminhar na direção de algo maior, para que esse algo maior me ajude a ampliar minha consciência. Né? Isso aqui, em essência, é a prática da psicoterapia junguiana. Ainda finalizando por hoje, aproveitando o tempo que nós temos aqui, finalizando nosso roteiro, a quarta questão: quais os efeitos do confronto com a sombra? Qual é o resultado disso, né? Qual o resultado desse processo em que eu transformo a sombra, que até então era minha inimiga, em uma nova amiga? Aí vamos ver aqui. Coisas admiráveis se aproximam. Eu chamei minha alma e lhe pedi que mergulhasse no alagadouro, cujo barulho eu percebera. Isto aconteceu no dia 22 de janeiro de 1914, como vem relatado em meu livro negro. Mergulhou no escuro, com a rapidez de uma flecha, e lá do fundo ela gritou: Tu aceitarás o que vou trazer? Perguntou a alma do Jung, né? A Jung. Jung diz: Aceitarei o que quiseres. Não cabe a mim o direito de julgar e recusar. A alma diz: Então escuta. Existem aqui embaixo velhas armaduras, ferramentas de nossos pais, carcomidas pela ferrugem, correias de couro emboloradas estão presas nelas, hastes carcomidas de lanças, pontas retorcidas de espadas, flechas quebradas, escudos apodrecidos, caveiras, pernas de homens e de cavalos mortos, velhos canhões, catapultas, achotes decompostos, sinalizadores destroçados, clavas de pedra, pontas de pedra, ossos afiados, dentes aguçados próprios para flechas, tudo o que as guerras de outrora abandonavam no campo de batalha. Queres aceitar tudo isso? Jung diz: eu aceito. A alma continua: encontrei pedras pintadas, ossos riscados com sinais mágicos, fórmulas mágicas sobre pedaços de couro e chapinhas de chumbo, bolsas sujas, cheias de dentes, de cabelos de unhas humanos, paus amarrados, bolas pretas, peles de animais abatidos, todas as superstições tramadas pelos astros, pelos atros tempos do passado. Queres tudo isso? Jung diz: aceito tudo. A alma continua: encontrei coisa ainda pior: fratricídio, assassinato covarde, tortura, sacrifício de crianças, extermínio de povos inteiros, incêndio, traição, guerra, revolução. Queres também isso? Jung diz: também isso, se for preciso. Como posso julgar? A alma diz: encontro epidemias, catástrofes da natureza,
navios afundados, cidades destruídas, selvageria terrivelmente animal, fome, falta de amor das pessoas e medo, montanhas inteiras de medo. Aceita? Jung diz, assim deve ser porque tu os dás, né? Ou seja, tudo aquilo que faz parte da história humana, todo o material que está, né, fazendo parte da história humana, portanto, que está no inconsciente coletivo, a alma traz para a consciência. E Jung tem que aceitar, e ele diz, aceito. A alma continua. Encontro os tesouros de todas as culturas passadas, imagens magníficas de deuses, templos enormes, pinturas, rolos de papiro, folhas de pergaminho com a escrita de línguas mortas, livros cheios de sabedoria extinta, cantos e hinos de antigos sacerdotes, as histórias que foram contadas durante milhares de gerações. Jung diz, é um mundo que não consigo abranger, como posso aceitar? A alma, não querias aceitar tudo? Não conheces teus limites? Não consegues restringir-te? Aí vem uma dica, né? Como que a consciência vai se aproximar de todo esse material rico do inconsciente coletivo sem se perder diante desse material, né? E a alma vai trazer para Jung uma metáfora maravilhosa. Ela vai trazer a ideia de que esse material todo equivale a uma imensa floresta. Jung deve se aproximar dessa imensa floresta não para se perder nessa imensa floresta, mas para retirar dessa floresta algumas coisas que ele precisa levar para construir o seu próprio jardim. É assim que a gente deve se aproximar do inconsciente coletivo. A gente se aproxima de toda a história da humanidade, a gente sente o efeito e o peso relacionado a toda essa história da humanidade, para que a gente possa trazer esse material para o nosso campo subjetivo, que é o nosso pequeno jardim. E esse jardim, cultivado na nossa consciência, vai ter uma conexão direta com essa imensa floresta, sem que a gente se perca nessa imensa floresta. Tá? Quem faz isso na sociedade? É a cultura. Tá? Então, a gente se apropria e se aproxima desse material imenso da história coletiva da humanidade. Esse material imenso, ele é passado pelo crivo da cultura, a gente compreende todo esse material dentro de uma simbologia cultural, e essa simbologia cultural vai equivaler, vai representar, vai se igualar ao nosso pequeno jardim que a alma vai trazer aqui para Jung. Tá? Ou seja, por isso que é importante, dentro da psicoterapia junguiana, a gente trabalhar com as amplificações. Tá? Porque quando a fantasia vem para o campo consciente de um paciente nosso, através de um sonho, através de uma própria fantasia, de uma imaginação, tá? Essa fantasia ela vem rica de energia, plena de energia, plena de energia. Ah, essa energia é muito perigosa, pode destruir ou dividir o ego, que é o centro da consciência, tá? Caso esse ego entre em contato diretamente com essa fantasia. Então, esse encontro, esse contato que vai ser estabelecido entre o ego e esse material que vem do inconsciente, através da fantasia, ele deve ser balanceado pelo material cultural. E aí entra a amplificação. A gente pega aquela fantasia e estabelece um paralelo entre a fantasia que apareceu num certo sonho do paciente com um conto de fadas, ou com um momento da história da humanidade, ou com algum aspecto de uma religião específica, ou com algum mito específico. Aí nós passamos a conversar com o paciente através e a partir desse mito, desse conto de fadas, dessa história, desse momento histórico da humanidade, e não diretamente em cima da fantasia. Né? Então, por isso nós trabalhamos com amplificação. Voltando aqui para o texto.
encontra os tesouros de todas as culturas passadas, imagens magníficas de deuses, templos enormes, pinturas, tal, né? Pronto. Mais embaixo, né? A alma diz: não querias aceitar tudo, não conhece teus limites, não consegue se restringir? Jung diz: tenho de restringir-me. Quem poderia abarcar esta riqueza? A alma aconselha: sê modesto e constrói teu jardim com sobriedade. Quero fazê-lo, diz Jung. Vejo que não adianta conquistar um pedaço maior da incomensurabilidade em vez de um menor. Um pequeno jardim bem cuidado é melhor que um jardim grande e mal cuidado. Em vista dessa incomensurabilidade, ambos os jardins são igualmente pequenos, mas cuidados desigualmente. Pega uma tesoura e poda duas árvores. Esse é o conselho que a alma dá. Por isso que, ao longo de um processo terapêutico, é comum que os pacientes sejam aconselhados a ter um caderno onde ele vai anotar seus sonhos, fazer suas pinturas, seus desenhos. Ali é o seu jardim, é o seu pequeno jardim. Ele vai entrar em contato com toda essa força do inconsciente de forma indireta, através desse material catalogado nesse caderno, que equivale ao seu jardim. E assim se dá esse processo, né, de entrar em contato com todas essas potências que se encontram na alma, né, na psique humana. Finalizando, né, a partir da escuridão inundante que o filho da terra havia trazido, a alma deu-me coisas velhas, que significam o futuro. Deu-me três coisas: a calamidade da guerra, as trevas da feitiçaria, a dádiva da religião. Se fores inteligente, entenderás que essas três coisas estão interrelacionadas, diz Jung. Essas três significam a libertação do caos e de suas forças, mas as três são igualmente o aprisionamento do caos. Ele continua aqui na dualidade. A guerra é manifesta, e cada qual a vê. A feitiçaria é escura, e ninguém a vê. A religião ainda não é manifesta, mas será. Então, são três potências trazidas pela alma para a consciência de Jung, né? Aí você olha para essas três potências e você vê aqui três forças, né? Uma força que destrói, uma força que cria e uma força que mantém. Né? Você identifica aí um padrão arquetípico também de manifestação dentro do inconsciente a partir de suas forças. O inconsciente cria, mas também destrói. Mas também o inconsciente mantém a vida porque nutre a vida. Então, essa é a importância de nós entrarmos em contato com essas camadas mais profundas da psique, porque através disso a gente recebe vida, a gente cria vida e destrói aquilo que também precisa ser destruído. Essa é a importância do confronto com a sombra. Ok? Gente, agora abrindo aqui um momento para a discussão, para reflexão, para um bate-papo. Quem quiser comentar alguma coisa, partilhar alguma coisa, fique à vontade, tá? Se tiver alguma coisa aqui que não ficou muito clara, se quiser perguntar, fique à vontade também. Ou, se preferirem, né, pode deixar também escrito nos comentários do YouTube ou falar diretamente comigo no WhatsApp. Como é que foi para você, Tadeu? Ficou claro? Ficou tranquilo? Bom, boa noite. É porque Boa eu noite. não li o texto, é a primeira vez que eu estou aqui, né? Então eu Uhum. fico um pouco mais cuidadoso para emitir, né? Assim, uma opinião, um julgamento, né? Talvez muito interessante, me faz ver logo esse seu último comentário a respeito dessa constituição do inconsciente em três forças, né, de criação.
destruição, preservação, que me faz lembrar, né, a Trindade hindu, né? Que lá está Perfeito. dessa forma. Mas mais antes, você tinha feito uma comparação entre Deus, o termo Deus usado aí no texto, equivalendo ao inconsciente, né? Sim. Então, entendendo assim o leitor como uma metáfora, mas o termo Cristo não, pelo menos até aqui, não foi utilizado, compreendido também como metáfora, né? Então, eu Uhum. fiquei naquela, quer dizer, como assim? Né? Então, o inconsciente é a divindade maior acima das religiões e tal, ou é apenas para essa interpretação que isso possa ser feito dessa maneira, no contexto mais do pensamento de Jung? Né? Mais ou menos assim, Perfeito. de reflexão Perfeito. que eu estou tendo. E Mas, assim, Jung eu vem, não li, né? Então, uhum. É, Jung vem trazendo, no capítulo anterior, antes de falar dessas 4 noites, né, ele vem trazendo comentários sobre a figura de Cristo e a importância de sermos como Cristo, de carregarmos a nossa própria cruz, né? Então ele traz aqui Cristo como modelo daquele que vivencia a dualidade, né? E que carrega e suporta a dualidade, né? E dentro desse modelo que Jung apresenta aqui no texto do Livro Vermelho, ele vem dizendo que somente através de suportar a dualidade, de carregarmos a dualidade como cruz, é que a gente vai conseguir experienciar profundamente esse absoluto que é Deus, né? Então ele vem trazendo fantasias, sonhos e imaginações ativas, em que ele vai falando dentro dessas fantasias, dentro dessas imaginações ativas, com pessoas que aparecem nessas fantasias para Jung, né, sobre Cristo, sobre quem é Cristo e como que é viver como Cristo, né? E ele vai dizendo também, dentro dessas conversas que ele vai tendo dentro desse diálogo que ele vai tendo com esses personagens, ele vai dizendo que o único modo que nós temos, né, de chegarmos novamente ao Criador, a Deus, é através desse movimento de suportarmos, né, a dualidade da vida. Então, a vida ela é boa, mas também é ruim. A vida é bela, mas também é feia, né? Então, à medida que a gente suporta essa dualidade, a gente consegue se aproximar da totalidade. E essa totalidade é Deus, né? Aí, quando a gente leva isso para a teoria junguiana, a gente entende que essa totalidade, na teoria junguiana, é chamada de self. Então, para que eu possa chegar no self, para que eu possa construir o eixo que vai me ligar ao self, eu preciso suportar a dualidade em mim. Eu preciso suportar a luz em mim e, ao mesmo tempo, as trevas em mim, né? Aquilo que eu acredito como verdade, como certo, e, ao mesmo tempo, entender que aquele outro que eu rejeitei, porque era incerto, porque era mentira, também é verdadeiro, né? Esse é o paradoxo da teoria junguiana, né? E aí, quando você faz esse processo, João, você está olhando para a tua sombra, dialogando com ela e transformando essa sombra, que até então era o inimiga, em uma nova amiga. Aí, o resultado disso é que você consegue, então, caminhar para a totalidade, para a completude. E recebe, dentro dessa completude, tudo de bom e tudo de ruim, né? Ou seja, as 3 forças de manifestação do inconsciente. A força que cria, mas a força que destrói também. E a força que mantém a vida, né? Essas 3 forças, né, ou essa trindade, elas surgem de uma unidade. Quem é essa unidade? É o self, ou é Deus, né? Então, self é Deus, Deus é self, né? Em última análise, eu não posso dizer, Jung não pode dizer, ninguém pode dizer, porque tanto o self, em última análise, como Deus, em última análise, é o absoluto, é o desconhecido, né? Então, nós podemos filosofar sobre, mas afirmar taxativamente que né? Ninguém pode afirmar. Pois não, João?
Quero aqui... Bom, eu me lembro também que existe uma interpretação simbólica da cruz, né, na horizontalidade e na verticalidade, não é isso? Então, Isso, eu me lembro a horizontalidade como sendo esse mundo, né, que a gente está aqui, e a verticalidade no movimento que pode ser para o alto, que você comenta aqui, ele fala do alto aqui, né? Então, isso. quer dizer, é interessante porque a gente pode estar aqui na horizontalidade, mas também pode ter um movimento para além dessa horizontalidade, né? Por aí, né? Assim. Por aí, exatamente. E qual seria o erro? Qual seria o desvio desse processo? É você focar só no eixo vertical ou você focar somente no eixo horizontal, né? Aí seria o desvio, porque geraria desequilíbrio, geraria uma identificação com algum valor preconceituoso. Ah, o que importa é a evolução espiritual, o que importa é o eixo vertical, é um preconceito. Ou, o que importa é a vida material, é outro preconceito. Mas conciliar os opostos e sofrer a consequência disso é o que vai nos levar à totalidade, ao self, né? Que é carregar essa cruz. Bem-vindo a algum comentário? Bem-vindo a alguma colocação? Não, estou a gostar de ouvir esta palestra. Esse Uhum, diálogo entre os dois acho interessante. uhum, perfeito. Gente, então é isso, né? Próximo encontro, a gente vai seguir aqui o texto daqui a 15 dias, tá? 15 dias a gente retoma aqui o encontro do livro vermelho e logo na primeira quarta-feira do mês de novembro a gente começa os estudos sobre o livro Meditações sobre os 22 arcanos maiores do tarô. Primeira quarta-feira de novembro, ok? Só uma coisa, esse é o quarto encontro? Esse de hoje? Não, esse hoje não, esse deve ser o 16º encontro, por Ah, aí. não digo, como eu estou fora do barco, né? Então, tem que ir devagar. Agora tudo ficou gravado, tudo está no YouTube. Ah, tá Todos legal. os Mas encontros estão no YouTube. Tem uma tem playlist. uma numeração para saber qual é o primeiro? Tem? Tem sim. Tem a numeração, está tudo na playlist. Playlist sobre grupo de estudos sobre o livro vermelho. Ah, legal, então. Tá joia. Pronto. Tá, Jorge, gente. Prazer estar Grato com aí. vocês. Muito bom. Até a próxima oportunidade. Até mais.